Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom, pessoal, como eu disse, naquelas orientações que eu passei para vocês, que eu enviei para vocês, eu ia fazer a correção comentada das questões da atividade número 4 do segundo bimestre, né? Então tá aqui a atividade, essa daqui, ok? Atividade avaliativa 4, segundo bimestre, tá bom? Pelo que eu percebi, pessoal, pouquíssimos alunos assistiram às videoaulas que eu fiz para ajudá-los nessa atividade, para a compreensão dos conjuntos numéricos, tá? Então, é importante, né? A gente faz as videoaulas, pessoal, para ajudar vocês. Eu sei que nem todos têm condições, nem todos têm equipamento, nem todos têm acesso à internet, mas principalmente aqueles que têm, eu gostaria que dedicasse um tempinho para assistir. Naquelas videoaulas eu tentei mostrar para vocês, claro, de uma forma meio objetiva, meio rápida, mas eu mostrei para vocês como é que eu entendo, como é que eu compreendo essa estrutura numérica, ou seja, como é que os números, né, foram organizados. Então, eles foram organizados em conjuntos, de acordo com suas características, ok? Então, existem os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais e, por fim, os números reais. Então, como é que se construiu o conjunto dos números reais? Pegou-se o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, eu vou colocar aqui, certo? Pegou-se o conjunto dos números racionais e uniu-se com o conjunto dos números irracionais. Aí formou, portanto, o conjunto dos números reais. Então, quando eu digo que um número é real, ou ele é racional ou ele é irracional, ok? Então, ele é formado pela união ou pela reunião desses dois conjuntos. Ou seja, pessoal, todos os números com quais trabalhamos até esse momento, eles são o quê? Reais. Tudo bem? Bom, então, claro, né? Tem todas as videoaulas onde eu mostro isso daí para vocês. Para eu resolver, para eu responder essas questões que foram elaboradas aqui, eu preciso saber disso, tá bom? Preciso entender esses conjuntos numéricos. Vamos lá, então? Questão número 1, tá? Aqui está número 3, mas esse número 3 é uma sequência, né, do Google Formulários. A sequência das questões está aqui, ó. Questão número 1. Em qual das proposições... As proposições são sentenças matemáticas, tá, pessoal? Que pode tanto ser verdadeira quanto falsa. Então, em qual das proposições os símbolos de pertence ou não pertence, tá? Aqui, pertence-se, não pertence-se, cortado, está utilizado corretamente. Então, onde que ele foi utilizado corretamente ou não está utilizado corretamente? Tudo bem? Vamos lá, então? Primeira alternativa, está aqui, ó. Menos 1,9 não pertence a esse intervalo. Primeira coisa que nós temos que entender, pessoal, é o que significa esse intervalo. Tem que fazer a leitura disso daqui e entender, tá? Isso aqui é a notação, é a forma de escrever um subconjunto do conjunto dos números reais. Por isso que eu falei, quem não assistiu às videoaulas onde eu falo dos intervalos reais, óbvio que não vai conseguir resolver essa questão aqui, né? Nenhuma delas. Não vai saber se ela é verdadeira ou falsa, ok? Isso aqui é uma notação, é uma forma de escrever. Quando eu falo em números reais, pessoal, não dá para eu escrever todos os números reais de um conjunto, né? de um subconjunto do conjunto reais. Não dá para eu enumerar um por um, porque são infinitos, ok? Claro, dá para eu escrever alguns? Dá para eu escrever alguns. Mas eu quero, por exemplo, escrever todos os números reais, todos que vão do 0 até o 5. Claro que eu não consigo escrever, são infinitos. Como é que eu vou escrever eles?
Então, uma das maneiras de representar esse conjunto que eu acabei de falar é usando essa linguagem aqui, ó, os colchetes. Ok? Então, vamos lá. O menos 1,9 não pertence a esse intervalo. Sabe que isso é verdade? Vamos entender um pouquinho isso aqui? Eu vou fazer, pessoal, de caneta, depois eu faço. Do que se trata aqui? Eu sempre falei para vocês que uma forma boa de se entender, de se representar, de ler, né, os conjuntos numéricos é fazendo a sua representação na reta. Ok? Sua representação gráfica. Então, desenha-se uma reta, pega-se um ponto qualquer dessa reta, associa a ele o número 0, que é um referencial, ok? Ele é um ponto de origem, né? Por quê? 0 daqui para cá fica os positivos, daqui para cá fica os negativos. Então, quando eu vou colocar os números na reta, eu tenho que pensar assim. Então, 0 divide esse universo real em duas grandes partes. Os maiores que 0, que são os positivos, e os menores que 0, que são os negativos. Ok? E esse conjunto, ó, aqui tem um intervalo aberto, que está virado para fora, vou falar um pouco sobre isso. Aqui está um colchete, né? Esse símbolo aqui é um colchete, é o colchete aberto. O que significa um colchete aberto? Pessoal, aqui, ó, colchete aberto assim e colchete fechado assim. Aberto quando ele está virado para fora, fechado quando ele está virado para dentro. Ó. Isto é importante? Claro, pessoal, isso é uma linguagem. Ah, é um símbolo, ele diz alguma coisa. Ele está sendo usado para nos dizer alguma coisa. Ok? Vamos lá. Então é isso que foi utilizado aqui. Ó. Então veja, eu peguei aqui dois extremos, ó, o menos 2 e o 2. Quer dizer que eu estou falando dos números reais que ficam entre menos 2 e 2. Deixa eu marcar na reta aqui. Ó. Eu vou marcar os números inteiros porque eles me servem de referência. Não significa que eu estou falando só dos inteiros. Estou falando dos reais. Então, menos 1, menos 2. Então, eu estou falando dos números que ficam entre menos 2 e 2. Então, aqui, ó, 1 e 2. Então, de quem nós estamos falando? De todos os números, pessoal, que estão nesse intervalo aqui. Estão aqui no meio dos dois. Ok? Mas tem um detalhe aqui, ó. Aqui o colchete não está virado para fora. Isto quer dizer que o menos 2 não está nesse conjunto. Ou seja, não estou falando do menos 2. Ele está sendo utilizado somente como referência. Ok? Estamos falando dos números que ficam entre o menos 2 e o 2, só que o menos 2, como eu usei o termo entre, não estou falando dele. Estou falando daqueles que ficam no meio dele. Olha que aqui para o extremo 2, o colchete está virado para dentro, ó. Aqui, ó, dentro, ó. Tá? Esse caso aqui, ó. Quando eu uso ele à esquerda, se ele ficou virado para fora, significa que o número que está ali, que nesse caso é menos 2, ele não pertence a esse intervalo. Ele não está nesse conjunto, ele não é um elemento desse conjunto. Tá? Quando eu uso ele aqui à esquerda, ó, quando eu coloco ele virado para dentro, significa que o número que está aí faz parte do intervalo. Ele faz parte do conjunto. Do lado direito, ó, quando eu faço ele virado para dentro, significa que o número que está ali, que é uma referência, é até onde o conjunto chega, significa que ele está, ele faz parte do intervalo. Nesse caso aqui, ele ficou virado para fora, significa que ele não está. Assim, pessoal, vamos supor que aqui eu coloco 1 e aqui eu coloco 7. De quem que eu estou falando? De todos os números que ficam entre 1 e 7, só que o 7 está no conjunto e o 1 não está no conjunto. Entenderam? Então, fica entre o 1 e o 7, incluindo o 7 e não incluindo o 1. Como é que eu incluiria o 1? Só se o colchete fosse assim, virado para dentro. Aí sim. Aí eu digo o seguinte, que esse conjunto é um subconjunto do conjunto dos números reais, que vão, né, os elementos vão do 1 até o 7.
Quando estava aberto, ele não vai do 1 até o 7. Ele começa no 1? Não, aí ele começaria depois do 1, que é um termo que eu uso bastante. E quem que começa depois do 1, você consegue escrever? Não, pessoal. Quem fica depois do 1, o 1 está aqui. Quem fica depois do 1 é maior que 1. Agora, eu não consigo dizer quem ele é. Não consigo dizer nem o primeiro. É 1,1, mas antes do 1,1 tem outro número. Entenderam? Exatamente por isso que se escreve assim. Bom, vamos voltar aqui então. Então, de quem que estamos falando aqui? Dos números que ficam entre menos 2 e 2. Ó, menos 2 está aqui, 2 está aqui. Então, ó, todos os que ficam aqui. O menos 2 não está incluído. Eu vou fazer uma coisa aqui que não é legal fazer. Ó. Então, o ponto do menos 2 fica aberto. E o 2 está incluído. Então, o ponto do 2 fica fechado. Ó, esses dois pontos, essas extremidades, tem que ser bem definida para eu saber do que se trata. Essa representação que eu fiz está errada, tá? O correto é isso aqui, ó. Ok, ó. Então, aqui fica um ponto aberto. Então, aqui fica o menos 2. E aqui fica o ponto fechado. Para que serve o ponto fechado? Para dizer que o conjunto termina ali. Ou seja, termina no 2. Por que o ponto ficou aberto? Para dizer que o conjunto não começa no menos 2. Começa depois dele. Claro que depois, quando digo depois, é o que é maior do que ele. É o que fica à direita dele. Então, de quem que estamos falando, pessoal? De todos esses números aqui. Ok? É assim que eu represento um subconjunto do conjunto dos numerais. Assim ou assim. Então, o que está escrito aqui é o que está escrito aqui. Por isso que tem que assistir aquelas videoaulas. Eu faço tudo isso detalhadamente. Vamos lá, então. Menos 1,9 não pertence a esse intervalo? Gente, claro que pertence. Menos 1,9 não está mais ou menos por aqui? Menos 1,9 significa que não chegou no menos 2 ainda. Não chegou para cá, no campo negativo. Ó, 0, menos 1, menos 1,5, menos 1,6, menos 1,7, menos 1,8, menos 1,9. Então, menos 1,9 está aqui? Está, pessoal. Quem não está aqui é o menos 2. E menos 1,9, ele fica antes do menos 2. Antes, no sentido 0. Porque para cá, aqui é o menos 2. Aqui é menos 2, alguma coisa. Menos 2,1, menos 2,2. Vai caminhando, chega onde? Menos 3. Depois do menos 3 caminha até chegar no menos 4. Então é óbvio que o menos 1,9 está aqui. Quem não está aqui é o menos 2. Os que ficam à direita do menos 2, qualquer um, então todos que têm assim, menos 1, alguma coisa, está nesse intervalo. Entenderam? Portanto, o símbolo aqui está errado. O correto aqui é pertence. Ok? Então, olha, onde que ele está usado corretamente? Então, aqui ele não está usado corretamente. Eu tenho que assinalar onde que ele está usado corretamente. Ok? Vamos lá, aqui mesma coisa. Agora eu vou ser mais direto. Esse conjunto começa no menos 5 e vai até o menos 1. Olha o colchete fechado. Se o colchete está fechado, significa que o conjunto vai até ele. Então, menos 1 pertence a esse conjunto. Ele está aqui. Ele só não estaria se o colchete estivesse virado para fora. Tudo bem? Então, aqui o correto é dizer que menos 1 pertence. Então, aqui o sinal está errado. Então, não está sendo utilizado corretamente. Ok? Aqui é outra forma de escrever, que vocês também já sabem. Ó. Do que é formado esse conjunto aqui? De x, que pertence ao conjunto dos números reais. Então, ele é formado de números reais. E x é menor que menos 2. Então, menos 8 pertence a esse conjunto? Claro que pertence, porque menos 8 não é menor que menos 2, pessoal. Ó, menos 2 está aqui, menos 8 está para cá. Então, ele é menor. Ok?
O número negativo, quanto mais distante ele estiver do zero, menor ele é. Ok? Então, menos 8 pertence a esse conjunto? Claro, por quê? Porque ele tem a propriedade de ser menor que menos 2. E aqui está dizendo que não pertence. Então, isso é falso. Ok? Aqui, 12 sétimos. Como que eu orientei vocês quando vem em forma de fração? Quando vem em forma de fração, eu orientei colocar na forma decimal. Então, o que é 12 sétimos? É 12 dividido por 7. Ok? Aí você divide e vê a forma decimal dele, fica um pouco mais fácil. Vai dar quanto? 1, né? 1 vezes 7, 7. Vai sobrar quanto? 5, né? Subtraindo, certo? Coloca um 0 e 0, vírgula. Então vai dar 1, alguma coisa. Ok? Vamos colocar aqui o 7. 7 vezes 7, 49. Sobra quanto? 1. Coloca um 0. Vai dar o que? 1. Já tá bom. Eu já tenho uma noção do que se trata. Então, o que é 12 sétimos? Ele é 1,71 aproximadamente. Está nesse conjunto, pessoal? Claro que não. Eu nem precisaria ter feito isso. Agora que eu vi aqui, né? Por que não está? Aqui dizendo que ele pertence. Claro que não pertence. Por quê? Olha, vamos pensar. Porque esse número é positivo, não tem sinal. E aqui não tem número positivo. Ó. Esse conjunto é formado por números que vão do menos 5 até antes do menos 2. Ó. Então, dos números que estão entre menos 5 e menos 2, incluindo menos 5. Por que incluindo menos 5? Por causa do sinal de igual. Então, x é maior ou igual a menos 5 e x é menor que menos 8. Esse número é maior que menos 5? Claro. Mas ele é menor que menos 2? Claro que não, ele é positivo. Ok, pessoal? Então, olha que não está. Okay? Se eu fosse, até para aqueles ainda que não entenderam, a ideia é isso aqui. Ó. Vou representar na reta. Ó. Então, aqui está o 0. Esse conjunto aqui ó, vai do menos 5. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui. Até antes do menos 2. Antes do menos 2. Menos 1, menos 2 está aqui. Eu não poderia ter feito isso. Então, aqui o ponto fica aberto, porque não tem o sinal de igual. Menos 2 não está nesse conjunto. Então, estamos falando desses números aqui. Tá? E o 17 sétimos, 1, 2. Ó. 17 sétimos, que é aproximadamente 1,71. Ó. Aqui está 1, aqui dá 2. 1,1,5 está aqui. Mais ou menos nesse lugar aqui vai estar o 12 sétimos. Então, esse número está nesse intervalo aqui? Óbvio que não, está totalmente fora. E aqui está dizendo que sim, ó, 12 sétimos pertence a esse intervalo. Mentira! Ele não pertence. Então, aqui ele não está usando, não está sendo utilizado corretamente. Ó, tá? Desculpa, pessoal, aqui. Ok? Não é isso aqui não, tá? Não está sendo, aquele não está sendo usado corretamente, não é essa alternativa aqui não, tá bom? Por quê? Porque ele está dizendo que ele pertence, é mentira. O correto aqui seria o quê? Não pertence. O correto, ok? Então, não está sendo utilizado corretamente, ok? Vamos lá? Para eu descobrir onde é que ele está sendo usado corretamente. Então, aqui também não está. O correto aqui é não pertence. Assim como o correto aqui é pertence, o correto aqui é pertence, o correto aqui é pertence, ok? O correto aqui é não pertence. Aqui, ó, esse conjunto começa no 0 e vai até antes do 10, ó, para antes do 10, 0 até 10. Menos 10 está nesse conjunto? Claro que não, né, pessoal? Porque isso aqui é número negativo. Menos 10 está nesse conjunto? Se começa no 0 e vai para frente? Óbvio que não, então aqui está correto. Menos 10 não pertence a esse intervalo, ok? Então essa sim é a alternativa correta. Tranquilo? Bom, então veja, estou corrigindo e comentando. Agora, não tem como você entender todo o assunto em 10, 15 minutos. Okay? Tem vídeos e vídeos onde eu mostro toda esta interpretação. Bom, pessoal? Vamos para a questão número 2? Tá? Então, foram quase 20 minutos, né, pessoal? Só para falar essa questão número 2.
Assinale a alternativa que apresenta um número que não é irracional. Gente, então, dentro dos números dentro dos números reais, existem dois tipos de números, os racionais e os irracionais, claro. Não tem outro. Se ele não é racional, é porque ele é irracional. Se ele não é irracional, é porque ele é racional. Mas aí eu preciso entender as suas características. Como é que eu vou identificar um cara, um objeto, se eu não sei como ele é? Não vou identificar. Por isso, então, todo o estudo. Então, quem são os números racionais? Que formam o conjunto dos números racionais? Todos aqueles que podem ser representados na forma de fração. E quais são eles? Os inteiros, os decimais exatos e os decimais que são dízimas periódicas. Os decimais exatos eu consigo escrever na forma de fração. E os decimais que tem lá na parte decimal o período, né? Aquele número que repete infinitas vezes, que é a dízima periódica, esses eu também consigo escrever na forma de fração. De novo, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu fiz várias videoaulas mostrando isso daí, ok? Então, veja o seguinte, ó. Irracionais. Então, eu coloquei alguns para vocês nas videoaulas, os números irracionais. Então, qual é o irracional famoso, notável? O π. O π é um número irracional bastante famoso. E todas as raízes que não têm valor exato são números irracionais. Ok? Então, aqueles que eu não consigo escrever em forma de fração. Vamos lá, então. Ele quer aquele que não é irracional. Raiz quadrada de 2 é irracional, porque não tem valor exato, acabei de dizer. 2π é irracional, porque tem o π, 2π. Raiz quadrada de 5 tem valor exato? Não. Mas é menos, professor. O que tem? Positivo ou negativo não tem valor exato. Então, ele é o quê? Irracional. Aqui, 0,35454 reticência. O que significa isto? E como eu coloquei reticência aqui, então até o fim, que não tem fim, né? Então ele vai ser sempre 54. Então aqui vai ficar 54, 54, 54 e assim por diante. Ou seja, isto é uma dízima periódica. Se ele é uma dízima periódica, ele é racional. Portanto, ele não é irracional. Então, não é irracional quem? Este daqui não é irracional. Porque ele é uma dízima periódica, eu consigo escrever em forma de fração. Esse daqui, pessoal, tem infinitas casas decimais, mas não é periódico, né? Não tem período. Aqui é 01, mas aqui é 001, aqui é 0001, ó. Então, ele não tem um padrão aqui. Tá? A impressão é que sempre termina com 01, mas aqui tem um 0, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4. Então, próximo seria o quê? 00001. E assim por diante. Então, isso é um decimal com infinitas casas decimais. Então, um decimal não exato, mas não é uma dízima periódica. Portanto, ele é irracional. Então, o único que não é irracional é esse daqui. Mesmo que você tenha um pouquinho de dúvida nesse daqui, esse não tem dúvida. Por quê? Porque está caracterizada a dízima periódica. Eu consigo identificar o período. Se eu consigo identificar o período, portanto, é um número racional. Lembrando que esse número eu também posso escrever assim, 0,3, 54 é o período. Então, eu coloco o tracinho em cima do 54. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Deixa eu ver se eu tenho tempo ainda nesse vídeo. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, pessoal, agora ficou fácil, né? Porque eu já falei bastante sobre isso. Dado o intervalo real, então, um subconjunto do conjunto dos números reais,
Assinale a alternativa que apresenta o número que não pertence a ele. Então, quem é que não está aqui? Então, de quem estamos falando aqui, pessoal? De todos os números reais que começam depois do menos 8, não é no menos 8. Por que eu sei que não começa no menos 8? Porque o colchete está virado para fora, ele está aberto. Dá para eu fazer uma comparação assim, é como se fosse uma porteira. Quando você abre a porteira, o cara escapa. Então, o menos 8 escapou desse conjunto. Ele está sendo utilizado aí como uma referência, como um marco. Então, onde é que começa esse conjunto? Começa no menos 8? Não, começa depois dele. Então, por que não coloca menos 7? Porque depois do menos 8 não é o menos 7, pessoal. Eu não estou falando de números inteiros, estou falando de números reais. Mas como é que eu sei que isso aqui é número real? Primeiro, porque está escrito aqui, intervalo real. E segundo, porque esta é uma notação para se escrever subconjunto do conjunto dos números reais. Ok? Então, começa depois do menos 8. Depois do menos 8, eu não consigo dizer quem é. Por exemplo, menos 7,9999 é maior que menos 8. Fica depois do menos 8. Tudo bem? E termina onde? No 5. Por que termina no 5? Porque aqui ó, o colchete está fechado. Então, o 5 não escapou, ele ficou. Então, vai até o 5. Ok? Vamos lá. Então, onde que tem um número que não pertence a ele? O primeiro, né, pessoal? O menos 8 pertence a esse intervalo? Não, porque o colchete está aberto, então ele não pertence. Tranquilo? Por que ele está aí, professor? Vou repetir. Ele está me servindo como referência. Não é ele, é depois dele. Tranquilo? 0 está aqui? Claro que o 0 está aqui. O 0 fica entre menos 8 e 5. Então, isso aqui pertence. Menos 7,9 está aqui? Claro que ele está aqui. O menos 8 não, mas o cara que vem depois do menos 8 e menos 7,9 vem depois. Quando eu falo depois, é no sentido positivo, é indo para o 0. Então, isso aqui pertence. 4,8787. Claro que está, ele vai até o 5, então esse cara está ali. E 5? 5 também pertence, ele não vai até o 5, ó. Colchete não está fechado, porteira não está fechado, então ele segurou o 5, então o 5 está aí, sim. Então quem que não está? O 8, negativo. Tranquilo, pessoal? Tá? Vamos lá? Deixa eu ver se dá tempo. Tá? Acho que dá tempo. Vai ficar um exercício sem fazer, né, pessoal? Vamos lá. Questão número 4, pessoal. Ó, eu já tinha dito para vocês, né? Já tinha até feito. Deixa eu colocar aqui. Ok? Questão número 4, pessoal. Ok? Isso aqui é a forma geométrica, é a forma gráfica de se representar o intervalo real. Então, isso aqui é um subconjunto do conjunto dos números reais, que começa no menos 1 e vai até o 3? Não. Olha o ponto aberto aqui, pessoal. Então, isso tem, esse símbolo, essa forma de representar, essa notação tem importância? Claro. Por que o ponto está fechado aqui, está aberto? Será que não dá para a gente perceber isso aí? Começar a fazer uma análise? Uma questão da lógica? Menos 1, o ponto para o menos 1 está fechado porque o menos 1 está incluído nesse conjunto. O ponto do 3 está aberto é porque o 3 não está incluído nesse conjunto. Então, de quem estamos falando? De todos os números que vão do menos 1 até onde? Até o 3? Não, até antes do 3. Ok? Então, como que eu escrevo ele? Em forma de colchete, seria colchete fechado para o menos 1 e aberto para o 3. Seria assim. Então, não é esse porque está fechado dos dois lados, ok? E também não é esse porque está aberto dos dois lados, os dois extremos. Tá? Então, não é nem esse nem esse. Bom, como que eu escrevo isso aqui usando esta notação? Então, a menos 1 é
menor ou igual que x e x é menor que 3. Por que tem o igual aqui? Porque o menos 1 está incluído no conjunto. O x é igual a menos 1. Por que eu sei disso? Ponto fechado. Por que não tem igual aqui? Porque o x não é igual a 3. Ele é menor, então você não coloca aqui. Então essa é a forma de escrever. X, pessoal, é cada número que pertence a esse conjunto, ok? Então, onde que está? Aqui, ó, menos 1 menor ou igual a x e menor que 3. Portanto, a resposta correta é essa daqui, ok? Pessoal, isso aqui é rapidinho, né? Para a gente encerrar. Todos eles estão dizendo menos 2. Gente, o menos 2, ele é um número racional. Ele não é um número irracional. Menos 2 é um número inteiro. Então, ele é inteiro, ele é racional, ele é real. A única coisa que o menos 2 não é o quê? Irracional, claro. Ele é um número inteiro. Então, menos 2 é racional? Claro que ele é racional, pois ele pode ser escrito em forma de fração. Menos 2 é um número inteiro? Claro que ele é inteiro. Menos 2 é um número real? Claro que ele é real. Menos 2 não é um número natural? Claro que ele não é natural, porque ele é negativo. Então, o que ele é? Menos 2 é um número irracional? Não, então ele pediu para anotar a proposição falsa. Então, menos 2 é um número irracional. Mentira. Menos 2 não é irracional. Ele é o quê? Racional. Ok, pessoal? Então, a resposta correta é essa daí. Bom? Tranquilo, pessoal? Acho que o vídeo terminou. Tá? Não, ainda está gravando ainda. Ok, pessoal? Gente, fui meio rápido aqui, tem um tempinho. Como diz aqui, ó, o menos 2 ele é inteiro, o menos 2 é racional, o menos 2 é real. Por quê? Porque todo número que é